Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje vamos iniciar a disciplina de Legislação Municipal, com foco no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, instituído pela Lei Municipal nº 3.800 de 1991. Esse é um dos conteúdos mais importantes para sua prova, pois trata diretamente dos direitos, deveres e da vida funcional do servidor público municipal. Para começar, é fundamental entender que o Estatuto dos Servidores é a norma que regula o regime jurídico dos servidores públicos do município. Ele estabelece regras sobre ingresso no serviço público, direitos, deveres, responsabilidades, penalidades, entre outros aspectos. O ingresso no serviço público ocorre, em regra, por meio de concurso público, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade e igualdade. Após a aprovação, o candidato é nomeado e passa a ocupar um cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura administrativa que devem ser exercidas por um servidor. Esse cargo pode ser efetivo, quando depende de concurso público, ou em comissão, quando é de livre nomeação e exoneração. Após a nomeação, o servidor deve tomar posse, que é o ato formal de aceitação do cargo. Em seguida, ocorre o exercício, que é o efetivo início das atividades. Outro ponto importante é o estágio probatório. Durante esse período, o servidor é avaliado quanto a critérios como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Somente após a aprovação no estágio probatório é que o servidor adquire estabilidade. A estabilidade garante que o servidor não seja demitido arbitrariamente, sendo possível a perda do cargo apenas em situações previstas em lei, como processo administrativo disciplinar, decisão judicial ou avaliação de desempenho insuficiente. Agora vamos falar sobre os direitos dos servidores públicos. Entre os principais direitos estão a remuneração, que deve ser paga de forma regular, as férias, geralmente de 30 dias após cada período de trabalho, e as licenças, que podem ocorrer por diversos motivos, como saúde, maternidade, paternidade ou interesse particular. Também são direitos importantes o 13º salário, adicionais e gratificações, conforme previsto na legislação. Em relação aos deveres, o servidor deve agir com responsabilidade, ética e compromisso com o interesse público. Entre os deveres estão cumprir as normas, ser assíduo e pontual, tratar o público com respeito e zelar pelo patrimônio público. O descumprimento desses deveres pode gerar responsabilidade administrativa. Agora vamos abordar as proibições. O servidor não pode, por exemplo, utilizar o cargo para obter vantagens pessoais, receber propina, praticar atos de corrupção ou agir com desvio de finalidade. Caso o servidor cometa irregularidades, ele pode ser submetido a um processo administrativo disciplinar. Esse processo garante o direito à ampla defesa e ao contraditório. As penalidades podem variar de acordo com a gravidade da infração. Entre elas, temos advertência, suspensão e demissão. Em casos mais graves, pode haver cassação de aposentadoria ou destituição de cargo em comissão. Outro ponto importante é a responsabilidade do servidor. Ele pode responder nas esferas administrativa, civil e penal, dependendo da natureza da infração. Também é importante conhecer as formas de provimento e vacância dos cargos públicos. O provimento refere-se ao preenchimento do cargo, podendo ocorrer por nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento e reintegração. Já a vacância ocorre quando o cargo fica desocupado, podendo acontecer por exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento, entre outros. Além disso, o Estatuto trata de temas como jornada de trabalho, acumulação de cargos, afastamentos e substituições. A acumulação de cargos, por exemplo, só é permitida em situações específicas previstas na Constituição, como 2 cargos de professor ou um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. Outro aspecto relevante é o regime disciplinar, que estabelece regras para manter a ordem e a disciplina dentro da administração pública. Por fim, é importante destacar que o Estatuto dos Servidores busca garantir o bom funcionamento da administração, assegurando direitos aos servidores, mas também exigindo responsabilidades e compromisso com o interesse público. Para a prova, é essencial conhecer os principais pontos da lei, especialmente direitos, deveres, penalidades e formas de provimento e vacância.
Agora vamos estudar a Lei Municipal 4.168 de 1993, que trata da criação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais, e a Lei Municipal 4.169 de 1993, que trata da criação da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, a FUNSERVO. Aqui eu preciso deixar um ponto bem claro. Para eu resumir artigo por artigo com total fidelidade, eu preciso do texto integral atualizado dessas leis, porque legislação municipal pode ter alterações e detalhes específicos que fazem toda a diferença na prova. Sem o texto na minha frente, eu não vou chutar conteúdo e correr o risco de te ensinar errado. O que eu vou fazer agora é um roteiro objetivo de como essas leis costumam ser cobradas e quais pontos você deve dominar quando estiver com a lei aberta, exatamente no estilo de concurso. Quando a banca coloca a lei de criação no edital, ela costuma cobrar 3 coisas. Primeiro, o objeto da lei, ou seja, o que foi instituído e com qual finalidade. Segundo, o alcance, que é quem está abrangido, quais servidores entram e em quais condições. Terceiro, a estrutura de funcionamento, que envolve custeio, administração, competências, órgãos, receitas, patrimônio e mecanismos de controle e fiscalização. Na Lei Municipal 4.168 de 1993, que institui a Seguridade Social dos Servidores, você deve ler a lei procurando responder a perguntas padrão de prova. Qual é o objetivo do sistema de seguridade do servidor municipal e quais áreas ele cobre? Por exemplo, previdência, assistência, saúde ou benefícios específicos, conforme a lei municipal definiu. Quem são os segurados e os dependentes, e quais são os critérios para enquadramento? Quais são as fontes de custeio, normalmente envolvendo contribuição do servidor, contribuição do ente público e outras receitas previstas? Quais benefícios e prestações estão previstos, com as condições para concessão, carência, forma de cálculo ou regras gerais? Como funciona a gestão e a administração do sistema, ou seja, quem administra, quem fiscaliza, como são tomadas as decisões e como se dá a prestação de contas? Também é essencial observar se a lei prevê regras de transição, prazos de implementação, dispositivos sobre inscrição, manutenção e perda da qualidade de segurado, e se existe previsão de regulamento para detalhar procedimentos. Em concurso, as pegadinhas mais comuns nessa parte são confundir beneficiário com segurado, confundir custeio com benefício e errar competência de órgão. A banca também adora cobrar redação literal de conceitos e definições, então vale destacar na lei os artigos que definem termos, porque eles viram item de verdadeiro ou falso e também viram alternativas de múltipla escolha. Na Lei Municipal 4.169 de 1993, que cria a FUNSERVO, o foco geralmente é a natureza da entidade e o que ela faz. Você precisa identificar qual é a natureza jurídica atribuída pela lei, se é fundação pública e em qual formato, quais são suas finalidades institucionais, e quais competências foram atribuídas, especialmente administração de benefícios, gestão de recursos, operacionalização de serviços e suporte ao sistema de seguridade criado na lei anterior. Em geral, lei de criação de fundação também define estrutura administrativa, como órgãos de direção e deliberação, regras de composição, mandatos, competências de cada instância e forma de tomada de decisão. Outro ponto importante é o patrimônio e as receitas. O que compõe o patrimônio inicial? Quais são as receitas permanentes, se há contribuições vinculadas, repasses, rendimentos, taxas e outras fontes legais. Também costuma aparecer o regime de pessoal, com regras gerais sobre contratação, quadro, e a forma de vinculação, além de dispositivos sobre controle, supervisão, fiscalização, prestação de contas e transparência. Para a prova, atenção especial às competências, o que é atribuição da FUNSERVO e o que continua sendo atribuição do município ou de outros órgãos. Questão típica é: compete à FUNSERVO e a alternativa mistura competência administrativa com competência política, ou coloca uma atividade que seria do ente público e não da fundação. Outro ponto típico é a forma de controle. Se existe vinculação a alguma secretaria, se há conselho fiscal ou deliberativo, e quais instrumentos de prestação de contas a lei exige. Como estratégia de estudo, você vai transformar essas duas leis em um mapa rápido de revisão. Primeiro, anote definições e conceitos centrais. Depois, faça um quadro mental com quem está abrangido, quais recursos entram, quem decide, quem executa e como se controla.
Em seguida, destaque palavras que viram cobrança literal: finalidade, competência, composição, receitas, patrimônio, administração, fiscalização e disposições finais e transitórias. Agora abordando dois temas fundamentais para o concurso da Funservo: a Lei Municipal nº 10.965 de 2014, que rege a assistência à saúde dos servidores públicos municipais de Sorocaba, e o Código de Ética da Funservo. Esses conteúdos são extremamente relevantes, pois tratam diretamente dos direitos dos servidores e das condutas esperadas no exercício da função pública. Vamos começar pela Lei Municipal nº 10.965 de 2014, que disciplina o sistema de assistência à saúde dos servidores públicos municipais de Sorocaba. Essa lei institui e organiza o sistema de saúde voltado aos servidores e seus dependentes, geralmente administrado pela própria Funservo. O objetivo principal é garantir acesso a serviços de saúde de qualidade, promovendo o bem-estar e a segurança dos servidores. A assistência à saúde pode incluir atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, exames, tratamentos e outros serviços necessários à manutenção da saúde dos beneficiários. Os beneficiários desse sistema são, em regra, os servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e seus dependentes legais. A lei define quem pode ser considerado dependente, como cônjuges, filhos, em alguns casos, outros familiares que atendam aos critérios estabelecidos. O sistema de saúde é financiado por contribuições dos próprios servidores, em alguns casos, pelo ente público. Essas contribuições são fundamentais para a manutenção do sistema e para garantir sua sustentabilidade ao longo do tempo. A lei também estabelece regras sobre a utilização dos serviços. O servidor deve seguir procedimentos específicos para agendamento de consultas, realização de exames e utilização de hospitais conveniados. Outro ponto importante é a existência de rede credenciada. Isso significa que o atendimento pode ser realizado por profissionais e instituições previamente contratados ou conveniados com o sistema. A gestão desse sistema é realizada por órgão competente, geralmente vinculado à Funservo, que é responsável por organizar, fiscalizar e garantir o funcionamento adequado dos serviços. A lei também pode prever mecanismos de controle, auditoria e avaliação dos serviços prestados, garantindo qualidade e evitando abusos ou fraudes. Além disso, é importante destacar que a assistência à saúde deve seguir princípios como eficiência, qualidade, continuidade e equidade no atendimento. Agora vamos falar sobre o Código de Ética da Funservo, outro tema muito importante. O Código de Ética estabelece os princípios, valores e normas de conduta que devem ser seguidos pelos servidores e colaboradores da Funservo. Ele tem como objetivo garantir uma atuação ética, transparente e comprometida com o interesse público. Entre os princípios fundamentais, destacam-se a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência. Esses princípios orientam todas as ações dos servidores. O Código de Ética também reforça valores como honestidade, integridade, respeito, responsabilidade e compromisso com a sociedade. No exercício de suas funções, o servidor deve agir com imparcialidade, evitando favorecimentos pessoais ou interesses particulares. Ele deve tratar todos os cidadãos com respeito e igualdade. Outro ponto importante é o dever de sigilo. O servidor deve proteger informações confidenciais às quais tem acesso em razão do cargo, utilizando-as apenas para fins institucionais. O Código de Ética também estabelece regras sobre conflitos de interesse. O servidor deve evitar situações em que seus interesses pessoais possam interferir em suas decisões profissionais. Além disso, é proibido utilizar o cargo para obter vantagens indevidas, aceitar presentes ou benefícios que possam comprometer sua imparcialidade, ou praticar qualquer ato de corrupção. A conduta ética também envolve o uso adequado dos recursos públicos. O servidor deve zelar pelo patrimônio público, evitando desperdícios e utilizando os recursos de forma responsável. Outro aspecto importante é a relação com colegas de trabalho. O ambiente profissional deve ser pautado pelo respeito, cooperação e profissionalismo. O Código de Ética também pode prever a existência de comissões de ética, responsáveis por orientar, analisar condutas e aplicar medidas em caso de descumprimento das normas. As infrações éticas podem resultar em sanções administrativas, conforme a gravidade da conduta, além de possíveis responsabilizações em outras esferas.
É importante destacar que a ética no serviço público vai além do cumprimento da lei. Trata-se de agir com responsabilidade, compromisso e respeito ao interesse coletivo. Portanto, conhecer a Lei Municipal nº 10.965 de 2014 e o Código de Ética da Funservo é essencial não apenas para a prova, mas também para o exercício consciente e responsável da função pública.